Sessão ordinária, número 36ª, sessão 18º, segundo período legislativo 2016, realizado em 6 de dezembro de 2016. Passo para a vereadora Beth, secretária desta Casa, que fará a leitura da síntese da ata anterior. Bom dia a todos. Síntese do conteúdo integral da ata do 34, sessão realizada em 2 de 11 de 2016. Síntese do conteúdo integral da ata da sessão anterior, número 34, lavrada para a leitura plenária da sessão ordinária realizada em 22 de novembro de 2016. A sessão foi aberta pelo presidente vereador Rivaldo Paulo Santos, que tem proferido as boas-vindas a todos que estavam presentes no salão de atos da Câmara, aos colegas vereadores, anunciou em nome de Deus a abertura dos trabalhos daquela sessão, convidando a todos para participar da execução e cântico do hino oficial de Aracema. O presidente deu início aos trabalhos do pequeno expediente, sem qualquer ocorrência e leitura protocolar, pediu à primeira secretária vereadora Elizabeth Andrade Carvalho para proceder à leitura da síntese da ata da sessão anterior. O vereador Jefferson solicitou ao presidente a retificação da invenção do seu nome escrevendo na ordem, Jefferson Miranda Cardoso Carneiro. E de pronto o presidente ordenou a ratificação, colocou em apreço a leitura da síntese da ata, a qual foi por todos aprovada. Ao abrir os trabalhos do segundo expediente, fez uma saudação aos funcionários dos Correios, o senhor Antônio Carlos e Ivan, que tiveram uma reunião na presidência para comunicar o fechamento da agência dos Correios de Pedra Alta e, em consequência da crise financeira do país, a falta de segurança e o frio contato com o Banco do Brasil, com os Correios. Assim falaram os representantes. O vereador José Augusto solicitou a questão de ordem para falar da tramitação da lei de diretrizes orçamentárias, pedindo para colocar em votação, preocupado com o prazo, e pediu as cópias de informação do recolhimento do imposto de renda retido na casa em seu nome. A vereadora Gilmar solicitou a questão de ordem e perguntou pelo seu requerimento protocolado na casa e por que não foi incluído na ordem do dia. O presidente comunicou a entrega dos trabalhos de revisão e sedimentação da lei orgânica e do regimento interno com a introdução do novo Código de Ética da Casa. Os trabalhos se apresentavam em 2 livros, encadernados, com DVD, com conteúdo digital dos textos da lei orgânica, regimento interno e código de ética, e para a apresentação deles foi convidado pelo presidente ou assessor da presidência, o senhor Gidaldo Moura, e o mesmo da tribuna apresentou o relatório de todos os passos e providências, relatório que depois de explicado foi incorporado ao texto da ata bruta da sessão. Os vereadores Leandro José Augusto e o presidente Rivaldo manifestaram agradecendo e elogiando o trabalho do assessor da presidência, o senhor Gidaldo Moura, após a apresentação do seu relatório de ações e entrega dos livros da lei orgânica, regimento interno e código de ética. Após a explanação do senhor Gidaldo, o presidente deu continuidade aos trabalhos e, não havendo matéria para a pauta da ordem do dia, passou a chamar os vereadores inscritos para falar da tribuna, começando pelo vereador Anastácio. O vereador Anastácio avisa que não iria fazer uso da tribuna e o mesmo
juntamente com o do honesto recebido desta casa, e também com os extratos de pagamento do imposto de renda como pessoa física. O presidente responde que o pedido do vereador já foi providenciado e convida o próximo orador inscrito, o vereador Romulo. O vereador Romulo também declinou de fazer uso da tribuna e o presidente chama o vereador Gilvan, que imediatamente comunicou sua desistência de falar naquela manhã, sendo chamado para fazer uso da tribuna a vereadora Gilmar. A vereadora Gilmar ocupou a tribuna como a primeira a falar e durante 19 minutos fez seu pronunciamento, sendo substituída pelo segundo orador, o vereador José Augusto, que se pronunciou da tribuna durante 21 minutos. O vereador Jefferson foi o terceiro a ocupar a tribuna e, como líder, fez o pronunciamento durante 25 minutos, depois dos quais deixou a tribuna que foi ocupada pelo vereador Leão. O líder da oposição falou por um tempo de 26 minutos, retornando à sua cadeira, e a tribuna recebeu o vereador presidente Rivaldo, que fez o último pronunciamento do dia, usando 24 minutos do tempo concedido pelo presidente em exercício na mesa, o vereador Romulo Carvalho Marques. Ao deixar a tribuna, o vereador Rivaldo aguardou o tempo em que ainda na presidência da mesa dos trabalhos, o vereador Romulo procurou justificar o tempo a ele concedido, porque é necessário o vereador Rivaldo, como uma pessoa que pouco usa a tribuna e, em nome de Deus, o presidente da hora declarou encerrada a sessão em presença dos vereadores que consta e assina a ata integral lavrada para registro da sessão. Em discussão a síntese da anterior, aqueles que concordam com a síntese da anterior permanecem suas posições. Senhor presidente, eu deixo já aqui questão de ordem também, aqui na questão de ordem, e deixo já bem claro aqui que o meu pedido da questão da derrota do poder MPE, que era para distribuir para todos, eu não deveria nesta casa de receber pela secretária da casa. Então, peço a Vossa Excelência que me envie uma cópia para que eu possa analisar e que dentro dessa ata não pode ser constado a questão de leitura do regimento da derrota. Porque na última sessão não houve sessão, essa é da anterior. Leitura de correspondências oficiais. Recebido comunicado número 2028-24/2016 do MEC, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, dando ciência de mais uma remessa de recursos na ordem de R$ 129.965,68, referente à nona parcela da cota do convênio com a Prefeitura Municipal de Araci, para que a comissão competente acompanhe a execução e aplicação do recurso junto ao programa convênio. A Comissão Permanente da Educação foi oficiada pela mesa desta casa para as providências que o caso requer. Passamos para o expediente, que é o do dia. Em cumprimento de agendamento da sessão anterior, realizou-se na sexta-feira, dia 2 do corrente, audiência pública para discussão e apreço da LOA, Lei Orçamentária Anual, e, consequentemente, entra na pauta de ordem do dia de hoje para apreço e votação.
A vereadora vai declarar a leitura da ata da audiência pública. No segundo dia do mês de dezembro de 2016, aos 17 minutos passados das 10 horas, por ordenamento do presidente da Câmara, vereador Ivaldo Costa Santos, foi declarado pelo assessor da presidência da Câmara, o senhor Gidaldo Oliveira Moura, o início dos trabalhos da audiência pública que discutirá o projeto de lei de número 12, de 30 de setembro de 2006, LOA /2017, Lei Orçamentária Anual, que estima a receita e fixa as despesas do município de Aracema para o exercício financeiro de 2017. A audiência que deveria contar com a exposição de caráter técnico pelos técnicos da área econômica da Prefeitura Municipal, o senhor Gilson Santos Carvalho, coordenador-geral da Contabilidade da Prefeitura Municipal, e Jonas Porto Brito, da coordenação da contabilidade da Prefeitura Municipal, com as contribuições pela presença dos vereadores membros da Comissão Permanente de Orçamentos e Contas da Câmara Municipal, Rômulo Carvalho Marcos, presidente, Marcos Antônio Pimentel, relator, e Laerte Janeiro Barreto Primo, primeiro membro, com as contribuições pela presença dos vereadores Gilmar e Jefferson Miranda Cardoso Carneiro, para discutir e proceder ao apreço e concordância com os textos de conteúdo do corpo da lei e dos anexos que a compõem, os quais foram aprovados e dados com Deus conformidade com a lei de diretrizes orçamentárias e do plano plurianual, sem alterações ou superações, obedecidas as limitações da realidade financeira do município para o próximo exercício. O coordenador da audiência, o senhor Gidaldo Moura, fez saber a todos os presentes que o conhecimento da lei alcançou a Comissão de Orçamentos e Contas da Câmara, os vereadores em geral, o chefe do Executivo Municipal, através de comunicados oficiais, e a população através de comunicados externos, pela rádio, através de programas de comunicação de massa, com vistas à realização da presente audiência pública em cumprimento do artigo 41 da Lei Orgânica Municipal. E por ser assim, lavrou a presente ata que vem assinada por ele, pelo presidente da Casa e pelos presentes. Feito a leitura da audiência pública, iremos colocar em discussão e apreciação a Lei Orçamentária Anual 2017. Vereador Marquinhos, compareça ao plenário. Gostaria de reforçar e pedir a atenção do vereador Marcos, que compareça ao plenário, pois iremos dar início ao projeto de votação da LOA. Como se tem fórum suficiente, iremos dar início à votação. Projeto que trata da apreciação da lei
Pela aprovação. Vereador Guilherme Pascoal. Pela aprovação. Vereador James Carneiro. Pela aprovação. Vereador Manuel Matos. Pela aprovação. Vereadora Bete. Pela aprovação. Vereador Marcos Pimentel. Vereador Laerte Luiz. Pela aprovação. Vereador Rômulo Carvalho. Pela aprovação. Vereador Laderidane. Pela aprovação. Vereador Gilmar. Pela aprovação. Vereador Anastácio Carvalho. Pela aprovação. E o vereador Rio também voto pela aprovação. E para poder adiantar os trabalhos, aqueles que, segundo o turno, que mantêm o seu voto, mantêm suas posições. Aprovado a Lua 2017 por todos os votos favoráveis. Em discussão e apreciação, o novo texto da Lei Orgânica, depois do processo de revisão, reforma e sedimentação. Votação em 2 turnos. Senhor presidente, questão de ordem. Eu peço vista mais uma vez desse projeto, porque ele se coloca agora. Então, eu não vou votar em uma coisa que eu não fiz ainda. A leitura completa de uma matéria tão importante para o nosso município. Questão de ordem, presidente. Conselho vereador Anastácio. Eu sigo a mesma posição do vereador Gilmar. Questão de ordem. Conselho vereador Laderidane. Senhor presidente, veja bem, senhor presidente, eu quero acompanhar a lista da vereadora Gilmar pelo fato que a secretaria ela não entregou aos vereadores a cópia tanto do regimento como da lei orgânica do município. Eu tive cuidado de ir até o Zé, eu sei que vou pegar as férias, até que Jefinha também me disse que pegou, estava terminando, concluindo. E acredito também, senhor presidente, quero pedir à mesa, pedir aos colegas vereadores, que nós vamos ter alguma sessão terça-feira que vem. Já que todo mundo está recebendo cópia hoje, que tem aqui o responsável técnico pelo projeto, que é o senhor Gidalto Moura, que cada um encaminhe um ofício de protocolo de suas alterações ou reivindicações e alterações, para que Gidalto possa fazer as alterações até terça-feira. Não vamos deixar para o dia da sessão, porque vai criar um tumulto na última sessão, revendo todos esses dois projetos. O meu já está pronto. As alterações cabíveis que eu vi, eu já fiz. Perdi aí uma semana, vou ganhar uma na frente, mas já fiz, já concluí. E peço os demais pares também que concluam as suas pesquisas de leis, de mudanças em algum artigo, que suprima algum artigo, que altere o regimento de algum artigo, mas que faça. Gidalto me disse que não é difícil contra ele, está todos os dias aqui na Câmara. Peço aos colegas vereadores que concluam até sexta-feira para não criar problemas nem tumulto até segunda, para que Gidalto ganhe tempo para fazer as devidas alterações no sistema, para já vir com as alterações cabíveis dentro do regimento e também da lei orgânica do município. Obrigado. Senhor presidente, eu também, questão de ordem, eu conselho da vereadora Gilmar, e digo o seguinte, para não repetir, vou aprofundar na lei orgânica do município e também no regimento. Agora, o regimento não dá o direito de se votar a lei orgânica para ser votada sem um debate também do Poder Executivo. Essa lei a gente tem que buscar diretamente dentro do regimento interno, que isso vai ter um problema lá na frente. Então, essa é a minha linha de pensamento. Outra linha de pensamento, senhor presidente, é a questão do quadro dessa casa. Pelo primeiro período de 2013 a 2014, como presidente desta casa, que está jogado no canto ali, fizeram um quadro novo aqui e deixaram o outro ali no canto. Então, eu acho que o respeito é por todos. Há espaço nesta casa de botar o quadro em qualquer lugar e não jogar em um canto achando que isso aí não tem nenhum valor. Então, peço a Vossa Excelência que tome as devidas providências
Respondendo ao vereador José Augusto, inicialmente não houve nenhum tipo de respeito com relação ao quadro instaurado. Estão buscando uma melhor organização para que seja colocado. Nós temos que reprogramar todos os espaços aqui. Não há nenhum tipo de falta de respeito. Como a vereadora Gilmara pediu vistas no projeto, aqui para a próxima sessão, passamos para o uso da tribuna. Convido o vereador Anastácio Carvalho para o uso da tribuna. Vossa Excelência tem 10 minutos. Senhor presidente, vou usar a tribuna. Você, vereador Jair. Em virtude de um compromisso em base à matéria, eu pedi que a mesa autorizasse a minha saída. Plenário, convido a vereadora Gilmara para o uso da tribuna. Vossa Excelência tem 20 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, senhor presidente, mais uma vez, observei na hora do dia e não vi a leitura do requerimento agora protocolado há 15 dias nessa pessoa, na Secretaria da Casa, e eu não vi a leitura do meu requerimento na hora do dia. E venho a essa tribuna reiterar o requerimento e peço ao senhor que providencie me disponibilizar cópia do que eu requeri nesta manhã, porque se não for entregue, irei buscar outros meios para obter cópia do que eu venho requerendo nesta casa. Não é justo nenhum colega vereador aqui requerer a documentação e não ser atendido, seja ele qual for. Então, reitero o requerimento onde solicitei cópia das comprovações de pagamentos de INSS e do patronal, porque imposto de renda também, porque não obtive informações e onde acessei o site do Tribunal de Contas e observei que está um valor acumulado de R$ 118 mil de imposto de renda que não foi pago o devido, foi descontado no nosso contra-cheque e não foi pago. Mas, colegas vereadores, venho aqui nesta manhã chamar a atenção da Comissão de Saúde desta casa e peço aos senhores que
está se mostrando que você realmente não reformou como deveria ser reformado. Mas Vossa Excelência citou uma palavra que ela é muito importante na vida pública do vereador, do fiscalizador do município. Vossa Excelência disse: vamos ser defensor do povo. E é isso que nós temos que ser aqui na casa. Defensor do povo da ciência. E não podemos, a Comissão de Educação, os demais vereadores, não podemos aceitar essa situação, a Comissão de Saúde, perdão, não podemos aceitar essa situação como se fosse normal. Como se tudo que acontece assim fosse normal, as mazelas que nós estamos vendo. O vereador Gilvão está hoje, mas nós tivemos uma aula do vereador Gilvão recentemente, que deixa bem claro a população araciense que parece que o prefeito atual perdeu a eleição e não ganhou a eleição. O município foi abandonado por inteiro. Nós estamos passando um momento muito triste, Araci. E eu parabenizo a colega vereadora pela postura de cobrança. Que é isso que o vereador tem que ser na casa. Defensor do povo. É o primeiro dever do vereador, é defender o povo, a população. Agradeço pelo apoio. Vou usar a tribuna hoje e vou tocar também no assunto do hospital, porque eu entrei lá e vi a situação de perto. Colega vereadora Gilmar, muito bem colocado o que Vossa Excelência falou aí. Eu não quero dizer que o hospital não foi reformado em sua estrutura, né? Mas foi um dos maiores erros que quem estava à frente ali errou. Foi a questão de se reformar o hospital público e no momento que se coloca mais ar-condicionado, mais aparelhos e não troca uma fiação que talvez seja de 30 anos. Segundo informações de 90. Faltou pouco para que aquilo ali, para que o hospital pegasse fogo e até viesse ter vítimas dentro do hospital. Mas depois de todos os fatos, a gente procurou o prefeito também, pressionou e tem que mudar. Vossa Excelência está certa, foi muitos erros, botaram um painel bonito, mas que não correspondia com a instalação que está ali dentro. Isso teria que ser cabos grossos, né, de 6 milímetros, para que ele pudesse resistir o peso da carga do hospital. Eu agradeço a Vossa Excelência pela parte de dizer que estou aqui não para contribuir, mas sim para dizer, errou nessa parte de não ter mudado a instalação do hospital. Quero agradecer a parte dos colegas vereadores e dizer que o que eu sempre tenho feito aqui nesta tribuna é defender o povo, porque esse é o papel do vereador, e nunca me eximir das minhas responsabilidades de fiscalizadora e de defensora da população, porque é a população que nos coloca aqui. Mas eu peço, não vamos ficar simplesmente aqui nos debates. Eu aqui estou cobrando. Eu peço ação efetiva da Comissão de Saúde e estarei disposta a contribuir com a Comissão de Saúde e ajudar a solucionar esse problema. Não vamos esperar que outros fios venham ser derretidos, porque não aguenta a sobrecarga. Vamos fazer valer o nosso poder junto ao governo do Estado, junto ao Ministério Público, junto ao poder público e fazer com que essa mudança seja feita de imediato. Vamos sim ter também a responsabilidade de averiguar se naquela UPA também terá o suporte necessário para aplicar os pacientes, para aplicar a estrutura física, a estrutura de equipamentos, ou ver a questão se suporta com a questão dos ar-condicionados que agora foram instalados no hospital. O que não podemos é ficar aceitando que tudo isso aconteceu e nós não vamos tomar nenhuma providência. Isso jamais, não é isso que a população quer de nós. A população quer que seus representantes atitudes positivas que venham melhorar a vida de cada um habitante do nosso município. Então, senhores vereadores,
Eu estou falando de energia, eu falo aqui também. Então vamos ter atenção também à iluminação e à eletricidade da Casa Legislativa. Mas no mais, essas são as minhas cobranças nessa manhã e peço. Falta poucos dias para que eu aqui e alguns colegas vereadores vamos encerrar nosso mandato, mas vamos encerrar deixando uma marca de atitude, uma marca de responsabilidade, de atitude para o bem comum da população de Araci. Muito obrigada. Gostaria de dar uma explicação que na lista de oradores, eu acabei passando o vereador Romulo, o vereador Timara, eu acabei me equivocando, e com a palavra do vereador Romulo Carvalho, Vossa Excelência tem 10 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, um bom dia a todos aqui presentes no plenário desta manhã. Minhas senhoras e meus senhores, logo após as eleições eu fui invitado a falar sobre a nossa cidade, mas venho observando atentamente uma cidade triste, abandonada, mas foi a vontade da maioria da população e nós temos que aceitar. Vejo com muita tristeza a demonstração de falta de compromisso com a nossa cidade do prefeito Silvano Neto. Para confirmar e reafirmar o que eu estou falando nesse momento, essa semana a cidade toda teve acesso ao áudio gravado pelo vereador Gilvano, mais conhecido como Guri, vereador esse da base do prefeito, que ali comprometeria e compromete toda a administração do prefeito Silvano Neto, porque um vereador que faz parte da bancada falar aquelas coisas e a população toda teve acesso, a sua maioria, a gente fica triste. Eu quero ressaltar aqui as cobranças da vereadora Gilmara sobre a questão da saúde pública. Concordo plenamente, vereadora. E até quando Vossa Excelência cobra a questão da comissão. Eu que faço parte da comissão, não há porquê não aceitar as críticas e dizer a Vossa Excelência. Enquanto nós tivermos uma Câmara inoperante, sem compromisso com a sua cidade, não teremos comissão que funcione como deveria. Eu me recordo aqui que várias vezes, vereador, cobrei a questão do CAPS de Araci e não vi comprometimento de nenhum colega. Fiquei triste. E o CAPS continua faltando medicamentos, vereador. Medicamentos acima, vereador, de R$100. Tem uma população que nem o salário mínimo sequer ganha assim, que tem seus filhos com problemas. São pacientes que a gente sabe com problemas mentais e que dependem desses remédios que na farmácia custam quase R$200. Infelizmente, a Câmara não se manifestou. É por isso que eu digo que a casa é inoperante. Aqui há uma composição maior de vereadores que estão mais preocupados em defender as mazelas do atual gestor. E está aí para todo mundo ver, a cidade está abandonada. É como diz o vereador Muri, o senhor Giovanni Pedro, que é da base do governo. O prefeito não está nem aí. Todos nós sabemos o quanto gastaram para se ganhar uma eleição
Vereadores aqui defendem como ela vai. Cadê o seu não parte, vereador Gilmar? Apenas para discordar de uma colocação de Vossa Excelência, quando Vossa Excelência disse que cobrou do CAPS que não houve, por parte dos colegas, um comprometimento. Eu quero dizer que acompanhei o senhor ao CAPS, até mesmo com outros colegas vereadores, então só para discordar desse posicionamento. Foi louvado a sua cobrança aqui, foi claro, e já melhorou bastante. Estive lá, a alimentação já vi lá, já vi a alimentação, que não estava tendo, eu já vi que melhorou. Alguns medicamentos que não estavam tendo, já vi. Então, quero dizer que não se sinta inoperante, que a cobrança de Vossa Excelência deu solução. Então, dizer que só para eu me sentir, porque eu fui lá com o senhor e outros colegas também foram. A vereadora está certíssima quando ela disse que nós fomos ao CAPS, mas não bastava só isso. Bastávamos cobrar do Poder Executivo, entrar com ação, ser mais duro nas colocações, porque lá todo mundo vai. A gente pode ir ao hospital, ver a situação como fomos há meses atrás. O problema é que os erros continuam, o prefeito continua demonstrando a falta de compromisso com o seu povo, os vereadores continuam demonstrando que não estão nem aí. Por quê? Quem fiscaliza o Poder Executivo? Quem fiscaliza os problemas da cidade? São os vereadores. E vejo muitos vereadores falar aqui, como falou o vereador Marquinhos, o problema de Aracé é dinheiro, o povo quer dinheiro, mas nós temos que fazer a nossa parte. Infelizmente, eu quero encerrar minhas palavras hoje, nesse pequeno pronunciamento, dizendo o seguinte: o futuro, vereador, de Aracé está nas mãos de vocês que se elegeram para a próxima legislatura. Pense com carinho na cidade de vocês. A cidade realmente está sem comando, sem governo. É como o atual prefeito me disse aqui, a própria vereadora Giovana para testemunha, que o povo de Aracé é imediatista, que o povo esquece de obra, do que tem que fazer, e que no dia o povo vende sua dignidade. Isso é feio, isso é ridículo. Vejo com muita tristeza o futuro, porque eu não me reelegi, mas sou cidadão araciense, e vejo uma cidade sem futuro. Essa semana eu brincando com um cidadão, fui lá em casa do pedreiro, vereador, e brincando, o senhor votou aqui para a prefeitura, eu votei em Silva Neto. Aí ele falou, né, vai me arrependi. Eu digo, olha, se o senhor votou, e por que se arrependeu? Ele disse, votei porque ele me deu uma ajuda, eu estava precisando. Eu digo, rapaz, mas essa ajuda, o dinheiro é público. Então, vários N casos relacionados a esse, se a gente fosse ao pé da letra, é o que mais tem assim. Então, as pessoas, infelizmente, talvez por falta de conhecimento, ainda se prestam a esse tipo de fisiologismo chamado troca de favores. É uma triste realidade. Meu intuito aqui não é inimizade por ninguém, mas é a realidade do atual quadro político de Araci. E eu não vejo com bons olhos que tenha algo que venha melhorar. Não vejo. Então, ainda sonho que nós possamos ter um dia uma Câmara realmente independente, não inoperante. Muito obrigado a todos. Um bom dia. Senhor presidente, senhor presidente, eu recebi uma mensagem nesse momento e, pela questão de hoje, eu queria ler que me tocou a pessoa que me mandou essa mensagem. E a mensagem diz o seguinte: um homem rico deu uma cesta de lixo a um menino. O menino sorriu, correu com a cesta e esvaziou, levou e encheu de flores e entregou novamente ao homem rico, que ficou surpreso e perguntou: por que me deu flores se eu lhe dei somente lixo? E o menino respondeu: porque
a partir de 2017, senhor presidente, que nós, vereadores dessa casa, vamos olhar para o nosso povo pobre e não entregando um ato de lixo para o povo, e sim de flores para ele. Que seja exemplo essas palavras desse menino, né, que a pessoa mandou para mim. Muito obrigado, senhor presidente. Também vou me retirar e estou me dirigindo à Caixa Econômica para resolver um problema particular. Para o vereador Léo Delicano, Vossa Excelência tem 20 minutos para nos dar tribuna. Bom dia, senhoras e senhores. Na pessoa do presidente dessa casa, senhor Vivaldo Góes, e de todos que compõem a mesa. Meu bom dia ao público presente, professor do Ailton, Henrique, homem da zona rural, no campo, faz presente nessa manhã. Mas, senhoras e senhores, queria iniciar nessa manhã, primeiro falando do regimento, do novo regimento da Casa. Lendo o regimento antigo, o regimento atual, ali eu pedi algumas alterações. Primeiro, senhores vereadores, primeiro observando o que tem mudado no cenário nacional, o que a população do nosso país tem solicitado, tem lutado, por muitas das vezes já tem nojado a classe política, já ter sentido nojo do sistema político que nós estamos vivendo no país. É escândalos e mais escândalos, e não dá para entender tanta divergência e tanta ambição pela corrupção. E também, Giraldo, algumas alterações, observando que o povo brasileiro tem solicitado nas ruas, porque a população tem gritado: chega, não aguentamos mais pagar as contas dos políticos brasileiros, inclusive as nossas. E observando também alguns posicionamentos de alguns colegas vereadores e também a parte estrutural da casa. Um exemplo: não podemos, senhor presidente, estar numa sessão parlamentar no plenário, há uns aplicativos de WhatsApp, chamam muito mais atenção do que os problemas lá fora da população. Precisamos criar dispositivos que permitam ao presidente dessa casa deixar os vereadores
segundo moradores, e segundo a pessoa que ocupou, com autorização do prefeito, terreno público, que foi um acordo para se pagar o terreno que foi comprado pelo município, no qual nós nem sabemos a data e o município não pagou, e o prefeito mandou comprar um terreno novo para se fazer o pagamento e não se passou nada pela Câmara de Vereadores. É essa cidade, senhoras e senhores, uma cidade que todos os povoados não aguentam mais a quantidade de animais soltos e que tem até provocado acidentes. Uma cidade que só em João Vieira, no mês passado, houve assalto à mão armada de 5 celulares, 2 supermercados, um entregador de pães e agora o dono da padaria foi ontem. Uma cidade, senhoras e senhores, que está passando por um caos naquilo que mais afeta o povo do nosso município. Quero, senhor presidente, pedir humildemente atenção dos colegas vereadores dessa casa. Eu vou tocar no assunto, que ele é muito importante para o povo da zona rural. Quando eu disse, senhor Ailton, parabenizei os demais presentes em seu nome, como homem do campo, é porque eu vi uma situação que está afetando demais o povo da zona rural. É o povo da zona rural que bota o alimento na mesa, tanto da zona rural como da serra. É o povo da zona rural que nesse calor exorbitante de mais de 42 graus, está trabalhando na roça, montando capim, ou preparando a terra para o plantio. Eu sei do vereador Romulo. Vereador, quero me solidarizar mais uma vez o seu discurso, e é onde eu falo, quando a Câmara é inoperante, todos esses erros, acontecimentos, está todo mundo vendo aí na cidade. Por quê? Porque a Câmara é inoperante. Quem fiscaliza o Poder Executivo? A Casa Legislativa. É claro que eu estou com a razão. Eu faço a seguinte pergunta, diante de tantas cobranças, afinal de contas, essa UPA de Araci vai funcionar, vereador? Não vai. Essa UPA de Araci vai se tornar um elefante branco? Então é vergonhoso. O senhor falou do homem do campo, a questão do feijão, tanto falado aqui. Não, eu continuo com o meu pensamento. E sou vereador e me sinto vereador inoperante. Todos nós somos inoperantes porque a Casa Legislativa permite tudo isso. E o mais grave da sociedade elegeu, mas a gente entende por quê. Isso é questão cultural. Muito obrigado pela parte. Senhoras e senhores vereadores, a questão não é cultural. Me desculpe, vereador. A questão é que se tem 2 livros que ensinam muito bem a tratar, a liderar, e é o Príncipe da Guerra e a Arte da Guerra e o Príncipe Maquiavel, Fernando. E o prefeito fez tudo certinho, como se pedia nos conformes. Tem vereador aqui da base que sofreu, tem vereador aqui da base que o prefeito tratou com mão de ferro, tem vereador aqui da base que queria e já mandou o prefeito e não conseguiu mandar no atual, e teve que ficar submisso muito tempo debaixo do pé, e agora é que vai ser pior. E agora é que vai ser pior. E aí, o prefeito simplesmente seguiu a regra do jogo. Ou você tem coração ou tem razão. E para se reeleger, assim, tem que ter razão para a reeleição. E ele fez isso. Eu me diverti muito vendo o prefeito, muitas das vezes, da cada um vereador do grupo que queria mandar nele, meu irmão. Que eu olhava e dizia, os tempos mudaram, não é mais relatório. Realmente não é mais relatório. E o prefeito botou muita gente debaixo do pé. E está botando, e vai continuar botando ainda mais. E aí, senhoras e senhores, o que o Silva Neto fez? Se reeleger. Nada para ele importava a não ser se reeleger. E ele fez isso. Ardendo ou não, ele fez. Ele deixou a população cada vez mais carente. O rico, o pobre, o vereador, o miserável, ele deixou mais miserável ainda. Isso não é cultural, não. Isso não é cultural, não. Isso é estratégia. Ele soube fazer. E a população inteira precisando dele. Ele segurou e disse: eu só vou atender na hora certa.
aí, senhor presidente, queria chamar a atenção o que o homem no campo está sofrendo na questão do abastecimento de água. Não existe. Nós não podemos aceitar essa situação. Não há mais abastecimento de água para o homem no campo. Nós temos um requerimento de vereadores da base do governo que pede a potagem de todos os veículos da Câmara. Concordo, os vereadores têm que ser potados. Mas também temos um requerimento aprovado em plenário que exige do município a potagem de todos os caminhões-pipas. Isso nunca foi feito. Entendo que os colegas vereadores queriam ganhar o voto de cabresto, porque tinha o próprio caminhão local no município. Entendo que estava no período eleitoral. Mas, colegas vereadores, se alguém aqui ainda está sendo líder do governo nesse plenário, que peça ao prefeito que dê acesso a todos na questão do abastecimento de água, que crie um tique, que mande as pessoas ir até a secretaria pegar os seus tiques. Não é justo ver o cidadão sofrendo, passando sede, encabrestado, e tem que ir na casa do vereador, pedir o vereador para botar um caminhão pipa, sendo que a água é paga pelo município, sendo que a água é paga pelos impostos daquele miserável que está indo na sua porta pedir a água. Não é justo. E aí, senhoras e senhores, eu estou falando das regiões miseráveis. Agora eu vou falar de João Vieira, que recebe um projeto para Sinop. E também não é diferente. Nós precisamos sentar urgentemente com o prefeito, com o assessor do prefeito, a quem quer que seja, para fazer o pagamento dos funcionários. Tem funcionário que já está chegando a 4 meses sem receber. Como é que eu vou chegar diante do funcionário e exigir que ele vai ligar a bomba, que ele vai colocar um bico para abastecer o caminhão, se ele não está recebendo os seus salários? Como? Nós tivemos uma cidadã em João Vieira recentemente que ela se dirigiu até o coletor de lixo lá, que é um vaso, uma dorna. Ela se dirigiu para tocar fogo na dorna. E aí, senhoras e senhores, por incrível que pareça, o vereador foi até a cidadã para denunciar e dar queixa da cidadã na delegacia. Eu fui até a cidadã e disse que ela estava errada, mas eu fui ouvir ela por que ela está querendo queimar a dorna de lixo. E que o lixo depositado há mais de 10 dias fedendo, ela nem almoçava. Ela vai fazer o quê? Aí sento na frente da minha casa, eu ia queimar também. Não existe a situação que está passando no município. Parece que o Silvanelli perdeu a eleição. Os bastidores ficam um idiota na tribuna. Ali, ó, vai chamar prego. O prefeito não vai dar nada. O prefeito já tem 10, 11, 12, 13 vereadores. Eu sei, eu vou sofrer. Tem muitos colegas que não querem tomar essa postura, eu entendo. Eu vou sofrer no momento. A questão financeira, para chutar prego. Mas na hora do juízo final, a Deus, ninguém é do lado A nem do lado B, não. No dia a dia da vida, nós pagamos o que fazemos aqui na terra. O sofrimento e o pagamento, ele vem na terra. O cidadão pode ganhar 1 milhão por mês. Quando Deus pesar a mão, amém, irmão? Não tem milhão.